Bendito seja o Deus e Pai de nosso amado Senhor e também Salvador Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus, nosso Senhor e também Salvador. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de reflexão bíblica aqui em nosso canal no YouTube. Que o nosso bom Deus muito te abençoe nesse dia. Espero profundamente que você, sua casa e a sua família estejam bem, guardados e escondidos em Cristo Jesus, nosso Senhor e também Salvador. Estamos na nossa série de pregações, de mensagens, baseada na temática Busquei dentre eles um homem, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30. Já tivemos a primeira exposição, a segunda exposição, e esta é a nossa exposição de número 3. Nós estamos falando sobre as características do homem que Deus procura para usar a sua instrumentalidade. Na aula passada, se você não acompanhou, está aqui no meu canal, acompanhe. Não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares também, para que o nosso canal continue crescendo e alcançando muitas vidas com palavras de edificação, com palavras de exortação, com palavras de fé, com palavras proféticas, com palavras de vida, com palavras bíblicas e teológicas que poderão muito contribuir para o desenvolvimento da sua fé. Nós falamos na aula de número 2 sobre a vida do profeta Elias. Sim, a vida do profeta Elias. E nós estávamos tratando sobre a vida deste servo de Deus pelo ponto de vista da qualidade que o Senhor requer naquele que ele procura para usar. Citamos que a primeira característica é a oração. Deus está à procura de homens, mulheres, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs que tenham uma vida pautada na oração. Isso é importante e nós falamos no vídeo 2. No vídeo de hoje, eu continuo falando sobre Elias, mas eu quero pegar uma parte do texto para aplicar no que pretendo tocar no assunto com vocês. Estou no primeiro livro da história dos reis de Israel, e nesse capítulo 17, versículo 1, novamente, diz o texto assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Vamos pensar um pouco sobre esta parte do texto. Eu falei no vídeo de número 2 e você pode rever isso lá. Pelo menos 3 crises estavam assolando a casa de Israel. Reino Norte, as 10 tribos, capital Samaria. Existia uma crise no palácio, a crise do trono, a crise da liderança. Existia também uma crise no templo, a crise da liturgia, a crise do culto, a crise da apostasia. Mas também existiu uma crise nas casas, dentro dos lares, pela falta de fidelidade do povo em relação a Deus. E agora eu quero acrescentar uma quarta crise, que era a crise no ministério da pregação. Por que cito estas crises? Eu vou começar pontuando a crise no ministério da pregação. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, no capítulo 18,
no capítulo 18. Eu vou ao versículo 19. Capítulo 18 do primeiro livro da História dos Reis, capítulo 18, versículo de número 19, me dá uma base para falar o que vou comentar com vocês. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Esse é o momento que Elias os convida para o desafio do Carmelo. Mas vamos deixar o desafio, pelo menos agora, de lado, e vamos perceber os números. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, 850 profetas. Detalhe, a última fala do texto do 19 diz que comem na mesa de Jezabel. Aí está, que comem na mesa de Jezabel. Quando falamos de uma crise no ministério da pregação, é porque estamos falando de pregadores que comem na mesa de Jezabel. Como assim? Comer na mesa de Jezabel é ser pagos, simplesmente ser sustentados, financiados, patronizados por Jezabel. A palavra Jezabel aqui não é só a conotação de vaidade. Não é, porque eu falei da primeira crise. A primeira crise é a crise no palácio, é a crise no trono, é a crise na liderança. Quem era o líder? Acabe. Mas quem mandava? Jezabel. Jezabel, ela tem sido interpretada como o exemplo de vaidade, só que não é a interpretação mais concisa. A interpretação mais concisa é a maneira como Jezabel tem de mandar, mesmo por detrás do trono. É o poder de influência, de liderança na vida do homem, do marido, do cabeça. Acabe tinha trono, mas quem mandava era Jezabel. Foi por meio de Jezabel que Acabe construiu um templo em Samaria. Observe que o templo que foi construído em Samaria não foi um templo ao Senhor nosso Deus, mas sim para a adoração, tanto a Baal como a Azerá, tanto ao Deus masculino como a deusa feminina. De maneira que todo tipo de pecados, orgias, luxúrias ocorriam nos cultos a Baal e a Azerá. Se você pesquisar a imagem de Baal, você vai perceber que no ventre de Baal havia uma espécie de uma churrasqueira, uma fornalha, onde os sacrifícios eram oferecidos. Inclusive, vítimas humanas, crianças. Era uma cultura entre aqueles povos. Como também a própria imagem Azerá, que tem como característica a sua imagem o órgão genital masculino. Então imagine como estava o cenário, a crise existencial. O negócio estava feio demais. Se você olhasse para o palácio, para o trono, quem lidera, não lidera, porque alguém manda por detrás do trono. É o poder da liderança, da influência, da mulher no homem por nome Acabe. Observe que a pregação está em crise porque os pregadores são pagos por Jezabel. E o tema da pregação, está na aula 2, eu falei isso, o tema era que Deus não existe, mas que Baal é Deus. De maneira também que há crises no templo por apostasia, idolatria e abandono da verdadeira fé. Mas também há crise dentro das casas dos israelitas. Deus não encontrou um justo sequer. Inclusive as viúvas em Israel. Cristo citou isso em Lucas capítulo 4, como eu falei no vídeo 2. As viúvas em Israel não tinham em suas casas sequer um copo com água fria para dar a um profeta. Não tinha cavacos para acender a lenha, o fogo. Não tinha fogo, não tinha azeite e não tinha farinha. Por isso que Elias foi enviado por Deus a Sarepta de Sidom. Porque pelo menos ali, aquela viúva
tinha um copo com água fria para dar a um profeta. Por isso ela recebeu galardão de profeta. Aquela casa, aquela mulher tinha lenha, cavacos, tinha fogo, tinha o azeite e a farinha. 5 elementos importantes que não pode faltar: a água, a lenha, o fogo, a farinha e o azeite. Aliás, podemos pegar esses 5 elementos para aplicar na vida de um pregador. São 5 coisas que não podem faltar na vida do pregador. Não pode faltar a água, que é a santificação, a purificação. Não pode faltar a lenha, que é a doutrina, a palavra. Não pode faltar o fogo, fervente oração. Não pode faltar a farinha, que é a pregação pura, genuína. Não pode faltar o azeite, a graça, a unção para pregar, para ensinar. Por isso, quando Deus procurou um homem, não encontrou. Ezequiel 22:30, e busquei dentre eles um homem. Agora, tenta imaginar Deus procurando um homem no palácio. Não pode, o Acabe não está legal. Procurando um homem no templo. Como? Se está em verdadeira apostasia, se Baal e Azerá é adorado lá dentro. Procura um homem dentro das casas. Não tem como achar. As mesas estão corrompidas, os lares estão corrompidos. A apostasia tem tomado conta das casas dos israelitas. Os pregadores são comprados. Como Deus vai usar estas pessoas em um tempo de crise, de calamidade espiritual, no Reino do Norte, na capital Samaria, em Israel? Como nós vamos enxergar uma saída para tudo isso? É por isso que Elias aparece no capítulo 17 e no versículo número 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: aonde Elias estava? Elias estava em Tisbe ou Tisbé. Então Elias não estava dentro do palácio com Acabe. Elias não estava dentro do templo onde estava Baal e Azerá. Elias não estava na mesa de Jezabel com aqueles profetas comprados. Elias não estava dentro das casas dos israelitas que estavam vendo um tempo de apostasia e frieza espiritual. Logo, Elias estava separado deles. Então aqui está a segunda característica que Deus procura nos homens e mulheres, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs do século 21, que Deus procura para usar: vidas separadas para Deus. Isso, a palavra mais conhecida é a palavra santidade. Santidade. Você sabe que a Bíblia menciona que o Senhor, nosso Deus, Ele é santo. No livro, na primeira carta, Epístola Universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 15, Pedro disse que como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Verso 16 diz: porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Então vejam só, o nosso Deus é santo. E aí o convite é: sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver, porque santo é aquele que vos chamou. Eu acho isso por demais importante ressaltar. Nós recebemos um chamado. Quem nos chamou foi um Deus santo, e Ele nos chamou para vivermos em santidade, diante dos seus olhos. A palavra santo, ela se define também como separado. Todo aquele que é santo também se separa. Mas a palavra santo também traz conotação de purificado, de consagrado, de dedicado, de um prestador de serviço. Então vamos reiterar: da palavra santo vem várias outras palavras. Aquele que é santo se separa, aquele que se separa se purifica, aquele que se purifica se dedica, e aquele que se dedica se consagra. Se você se consagrar,
você está pronto, preparado, apto para prestar a Deus um serviço santo. Santo, separado, purificado, dedicado, consagrado. Por isso, poderá prestar um serviço santo ao Senhor. Quando o texto mostra que Elias é de Tisbe ou Tisbé, Tisbita, morador de Gileade, o texto está mostrando que Elias estava separado. Como se não bastasse, Tisbe é uma cidade tão pequena, um vilarejo tão pequeno, que nem no mapa quase aparece falando de geografia bíblica e também da sua topografia. Observando que o lugar era pequeno, sim, mas lá tinha um grande homem de Deus. Deus conhece o endereço de quem ora, Deus conhece o endereço de quem se santifica, de quem se consagra, de quem se separa, de quem se purifica, de quem de fato leva as coisas de Deus a sério. Sim, Deus, Ele está procurando um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, um irmão, uma irmã, um senhor, uma senhora, servos e servas de Deus, que tenham suas vidas pautadas na oração, como também na santidade ao Senhor. Vocês se lembram que Paulo disse na segunda carta, a epístola pastoral a Timóteo, lá no capítulo 2, e no verso 20 e no verso 21, eu vou citar para vocês. Ele disse: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, e de prata, mas também de pau e de barro. Olha o que ele está dizendo. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. 2 Timóteo 2, verso 20 e 21. Quando Paulo escreve essa segunda epístola pastoral a Timóteo, ele está dizendo isto. E ele encerra o verso 20 dizendo o seguinte: uns para honra, outros, porém, para desonra. A pergunta é: que tipo de vaso somos nós? Somos vasos de ouro? Somos vasos de prata? Somos vasos de pau ou madeira ou barro ou vasos de barro? Que tipo de vaso somos nós? Mas também a pergunta é: que tipo de vaso Deus usa? Será que Deus usa só o de ouro ou só o de barro? Quando nós falamos de vasos de ouro, a palavra ouro aqui, ela aponta para aquilo que é perfeito, para aquilo que é 100%, para aquilo que não tem defeito. É o material, é o metal de maior valor, é precioso, é caro. Então representa na igreja aquele irmão, aquela irmã muito precioso, muito preciosa. Alguém que realmente tem um caráter libado, alguém que realmente faz toda a diferença na obra de Deus, é 100%, compromissado, envolvido, homem de Deus, mulher de Deus, jovens de Deus, Mas também tem o vaso de prata. A prata é um metal que brilha, fala daqueles que Deus está usando no momento, e porque Deus usa, acaba brilhando, fala do destaque, do momento de exaltação, de ser usado pelo Senhor. Esse vaso de madeira ou de pau, a madeira fala de resistência, durabilidade, permanência. São os irmãos que são provados, lutas e mais lutas, mas por amor a Cristo não desistem, não saem, não param, são madeiras, são resistentes às provas, às lutas. O vaso de barro fala da sensibilidade, daqueles que são sensíveis num ambiente de culto, numa liturgia, saber que Deus está presente, que Cristo está na casa, que auto se quebrantam, que se lança aos pés do Senhor. Então todos os vasos aqui são de suma importância, mas o que fica mesmo claro do texto não é a qualidade do material,
Não é se o vaso é ouro, ou se é prata, ou se é madeira, ou se é barro. A questão não é o material, a questão é o caráter do vaso. Por isso ele diz, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Agora o verso 21 diz, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então não é a qualidade do vaso. No 21 diz, de sorte que, se alguém, esse alguém deixou aberta a questão. Ele não fechou em cima do vaso de ouro e também nem fechou em cima do vaso de barro. Ele deixou assim, ó, se alguém, não importa quem, se é de ouro, se é de prata, se é de pau, se é de barro, o importante é, se alguém se purifica destas coisas, aí ele está dizendo, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a obra, a boa obra. Então nós precisamos viver uma vida de separação. Não interessa que tipo de vaso você é, que material você é, que material nós somos, que tipo de vaso eu sou. Não é isso. É se realmente temos uma vida separada, uma vida santificada, uma vida consagrada. As crises do tempo de Acabe, elas existem até hoje. As crises daquele tempo são crises de hoje também. Hoje nós temos uma crise no trono, crise na liderança, crise no palácio, no ministério. Temos crise sim por parte de homens que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, mas são manipulados, não tem força. Tem crise no ministério da pregação? Tem os falsos, tem os mentirosos, tem os enganadores. Paulo falou isso, que nos últimos dias sobreveniam os tempos trabalhosos. E a hora que ele falou dos últimos dias, no tempo dele, imagine hoje. Quando ele escreveu sobre os últimos dias, ele estava vivo. Se naquele tempo já era para ele, no pensamento dele já era difícil, os últimos dias, que dirá hoje? Então precisamos entender que existem crises no ministério da pregação, existem crises no ministério da liderança, existem crises no templo, na liturgia, na forma de culto, expressão, aonde o santo e o profano se misturam e ninguém faz distinção ou diferença, ou parece que não é mais importante. Deus está à procura de um homem. Repito o que o texto diz, Ezequiel 22, verso 30. Busquei dentre eles um homem. Deus não é refém de exército. Deus pode fazer com um homem o que um exército todo não poderá fazer. 1000 pessoas, uma infantaria militar, uma legião, 6.000 soldados não poderão fazer na força da carne aquilo que um homem de Deus poderá fazer na força e na unção do Espírito do Senhor. Aleluia, oh glória, eu creio piamente no que prego, creio piamente no que estou dizendo, que Deus é poderoso para levantar uma voz profética no Brasil, Deus é poderoso para levantar alguém cheio do seu Espírito, envolvido, impregnado, banhado na unção do Senhor, para fazer algo tremendo pela nação brasileira, pela igreja brasileira, pelo solo brasileiro, por todas as áreas que regem este país. Deus é poderoso, porém Deus está procurando alguém que está separado na oração, separado na santidade, aleluia, separado, consagrado ao Senhor. Aceite a proposta de Deus, aceite a proposta do Senhor, as características do homem e da mulher, do jovem de Deus, do adolescente de Deus, do obreiro, do pastor, do líder, aleluia, que Deus procura para usar nesse tempo. Aceite as propostas do Senhor para a sua vida, mortifique o seu eu, sua carne, seu ego, seu orgulho, se separe, se consagre, viva uma vida na presença do Senhor. Ore em todo o tempo que lhe for dado, busque a Deus, para que Deus possa usar a sua vida de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Aleluia! Eu tenho um texto bíblico aqui, na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Deus que está em Tessalônica, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, e quando eu começo a ler esse texto, ele exorta-nos à santidade, à piedade,
a vida cristã prática, exemplar, onde o nome de Jesus é glorificado. Por exemplo, ele começa aqui dizendo: finalmente, irmãos, vos roguemos e exortemos do Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Verso 2, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Verso 3, porque esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, Paulo? Ele disse: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição ou da fornicação, dependendo da versão que você estiver lendo. Veja que ele está falando de maneira de proceder, de andar. Capítulo 4, verso 1, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. A maneira de andar, a maneira de agradar, assim deve ser. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Verso número 4, ele diz assim: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Verso 7, ele está dizendo: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Olha que coisa linda. Capítulo 5, 23, ele está dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha que coisa maravilhosa. Então, esta é a segunda característica do homem que Deus procura. Primeiro, um homem de oração. Segundo, um homem que tem uma vida separada. Santificação, consagração, devocional a Deus, entrega a Deus, para no tempo oportuno Deus poder levantar e usar de maneira tremenda e poderosa. Deus em Cristo muito, muito te abençoe. O Espírito Santo te convença que o Senhor possa te achar separado no lugar da oração. Beijo no coração, fiquem todos na paz do Senhor.